Olá, gente boa. Olhe, Papo Disso sempre vem alguém que fez uma mudança ou deu uma guinada na carreira, fez tudo diferente do que a gente podia pensar. E hoje eu vou estar aqui com uma pessoa que eu conheci em um dos encontros Check Hands do presencial do Open Mind Brasil. O Open Mind, que todo mundo sabe que é uma rede de network de pessoas interessantes e não interesseiras. E aí eu conheci a história de Michele, eu digo, vem aqui com a gente. Olha, eu já dei spoiler aí, viu? Mas fique por aí que vem a vinheta. Eu estou aqui com Michele Bastos Lage Ferreira. Michele, muito obrigado por você estar no Papo de Êxito. E realmente eu sempre procuro trazer aqui gente que pode agregar e inspirar quem está na trajetória, quem está no caminho da carreira. E eu quero perguntar a você o seguinte: quem é Michele por Michele mesmo? Bom, muito obrigada. Primeiro de tudo, obrigado pelo convite, por eu poder estar aqui. A Michele, ela é muito mais conhecida como Mi, né? Eu acho que é um Michele que chega primeiro, mas logo depois vira Mi, e eu me identifico também, assim, e adoro. A Michele é goiana, né? Mas andou um pouquinho, nasci em Goiânia, morei em Brasília, morei na França, depois São Paulo, Rio, atualmente estou em Brasília. Sou engenheira eletricista de formação, mas eu costumo dizer que eu sou uma engenheira que ama gente, então que ao longo da minha carreira eu acabei trazendo muito da tecnologia, muito do meu aprendizado acadêmico, mas com um quê de humanização. Tenho mais de 26 anos de carreira na área de tecnologia, sempre ali no setor de telecom. Esse ano eu saí no início do ano de telecomunicações, atualmente estou em consultoria e contribuindo ainda e acreditando que a gente ainda tem muito para compartilhar. Agora você, engenheiro eletricista, você contraria uma lenda de que as mulheres não gostam de tecnologia. Como é e por que você foi ser engenheiro eletricista? Me conte. Então, o início de tudo não era nem a engenharia elétrica, tá? Eu sempre tive na minha cabeça que conectar pessoas, culturas, conhecimentos era o que empoderava as pessoas. E isso a gente sabe que lá atrás nem era muito o mote, né? O mote era sempre: detenha você o conhecimento que você se empodera. E eu sempre fui na contramão disso. E eu morei em Toulouse, que é a cidade aeroespacial na França. Então é o nosso São José dos Campos da França. Então eu sempre tive muito contato com tecnologia, desde sempre na escola, muito cedo eu tinha aula de tecnologia, e a Airbus, a fábrica é em Toulouse. Então eu sempre olhei aquilo dali e falei, não, é isso que eu quero fazer, né? E é uma maneira de você conectar pessoas, culturas, em questão de horas você está no outro canto do planeta. Mas quando eu voltei para o Brasil, não tinha, na verdade tinham duas faculdades de engenharia aeronáutica no Brasil, que era o ITA e Santa Catarina. Santa Catarina eu falei, não, acabei de voltar da França, não quero mudar de novo, e o ITA não aceitava mulher, né? A gente não está falando de tanto tempo assim. Eu fiz o vestibular em 94 para a turma de 95. E já nessa época ainda não aceitava. O ITA passou a aceitar a mulher no vestibular de 95 para a turma de 96. Mas aí naquela época também, sem Google, eu peguei aquele guia do estudante, que era um livro super grosso, para entender um pouquinho, né, que outra engenharia poderia me levar para a aeronáutica, e eu cheguei na elétrica, como sendo uma das engenharias mais completas, que eu poderia depois transitar por todos os lados. No meu penúltimo ano de faculdade, teve o boom de telecomunicações, a privatização do sistema Telebrás, e engenheiro eletricista, engenheiro de telecom, engenheiro eletrônico estava super demandado por conta desse processo. E eu acabei começando a estagiar na Telegoiás Celular, que depois foi vendida para o grupo que deu origem à marca Perfeito. Vivo.
né? Então é isso, assim, era do meu olhar de conectar pessoas. E aí quando eu vi telecom, celular, daqui a pouco internet dentro do celular, falei, opa, aí a gente também consegue. Olha, você foi em Toulouse, você foi uma expatriada. Eu tenho lá na minha teoria a janela da expatriação. O expatriado, o abrigado que vai por uma empresa, o estagiário consequência, que é o que vai pelos pais ou pelo companheiro ou a companheira que acompanha. No seu caso, você foi para Toulouse como expatriada ou como expatriada consequência? É expatriada consequência. Minha mãe, e até é interessante porque quando a gente fala de carreira e tudo, hoje a gente ainda vê muito discussão do que fazer, né? Que formação fazer. E minha mãe fez geografia, então, né, na maioria das vezes as pessoas pensariam, não, vai ser professora, né, talvez uma professora universitária, mas não, ela acabou integrando um projeto de colaboração Brasil-França do lançamento do Spot, que era um satélite, que foi um satélite lançado nessa colaboração, e ela foi com um grupo do projeto fazer uma especialização de 4 meses. Ela foi, nós ficamos, né, sou eu e minha irmã, nós ficamos, nessa época ela já era separada também, porque ela ia por 4 meses e voltaria. Ao final do curso, ela teve uma oferta de uma bolsa para fazer um mestrado. E aí ela ligou para minha avó e falou, manda as meninas. Minha avó falou, você é louca, como é que você vai fazer? Né? A minha mãe, eu nasci, minha mãe tinha 20 anos, ia fazer 21. Né? Então ela foi para lá com 31, eu com 10 para 11, minha irmã com 6 para 7, sem rede de apoio nem nada. E aí minha avó falou, você é louca, o que você vai fazer com essas meninas lá? E ela falou, não sei, é a oportunidade da vida delas. Do mestrado, ela emendou num doutorado, então ela ficou lá por 6 anos, nós ficamos por 5. Então, ali, né, minha infância e adolescência, dos 10 aos 16, foi na França. Caramba, e me diga uma coisa, e nessa estrada de engenheira, por quê? Eu trabalhei na construção civil. E a gente via um pouco o universo de mulheres. Às vezes dizia, a construção civil é machista. Bom, mas era muito mais porque tinha muito menos oferta de engenheiro. E a constituição de família foi possível sendo engenheira, indo para um lado e para o outro, assim? Genésio, assim, às vezes a coisa não acontece exatamente como a gente imagina e tudo, mas o que eu vejo é que, diferente do que muitas vezes as pessoas falavam, né, que os opostos se atraem, na verdade é que os dispostos é que se atraem e conseguem fazer. Então, é muito particular de decisão, de constituição de família, de ficar junto, de fazer e tudo. Eu tenho uma filha de 4 anos e meio, sempre foi meu sonho ser mãe, e até por conta da carreira eu acabei deixando isso um pouquinho mais tarde, né? Mas aconteceu e a gente consegue. Eu entendo que, assim, muitas vezes a gente tenta buscar equilíbrio como sendo algo matemático. O que é equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional? É meio a meio. Não é meio a meio. Cada um vai ter uma equação. Às vezes, em algum momento, você vai ter um pêndulo um pouco mais para cá, um pêndulo um pouco mais para lá, né? Esse é outro ponto. Assim, a nossa vida não é linear e a partir do momento que ela se torna linear, quando ela acaba, né? O nosso coração pulsa. Então, a gente está ali indo, vindo, subindo, descendo, criando, co-criando, construindo as coisas, e é da nossa disponibilidade. Na minha turma de faculdade, nós entramos em 72, na época, 7 mulheres. Né? Depois disso, eu já vejo muito mais mulheres se dispondo a entrar em carreiras que demandam mais. Isso tudo depende muito da infraestrutura familiar que você tem. Eu tive um exemplo, que foi minha mãe, de falar, olha, ok, é difícil, não tem rede de apoio, mas isso não vai me parar. E de fato, não, né? Você traz
uma frase na sua primeiro perfil do LinkedIn, você faz assim: faz tecnologia com alma. E as pessoas da tecnologia não são muito assim de dar atenção às pessoas, e você vai mais além, com resultados extraordinários, com pessoas, processos e propósito. Por que você estabelece essa tecnologia com alma? São desalmados outros? Não, ou é uma coisa sua mesmo que você trouxe uma marca nisso? O que eu entendo é que a tecnologia ela não é fim, ela é meio de resolver problemas reais de pessoas reais. Então, se eu não entendo por que eu vou usar ou para que eu vou usar, eu não tenho propósito, eu não tenho significado, eu não tenho, muitas vezes, o engajamento das áreas. Então, por muito tempo, e a gente está vendo esse movimento agora da transformação da tecnologia como sendo parte e, em alguns casos, até impulsionador do negócio. Antigamente era muito de tirar pedido. Alguém veio, disse o que queria, eu achei que eu entendi, eu vou lá e faço. E eu construí a minha carreira dentro da área de tecnologia, rede, TI, rede, junto, separado, né, se gostando, às vezes não se gostando tanto, mas sempre ouvindo os clientes. Então, eu conheço a tecnologia, eu sei o que ela é capaz de fazer, eu entendo quais são as alternativas que a gente tem, mas se eu não escutar o cliente, se eu não entender o impacto ou o propósito daquele entregável dentro dos processos, dentro do negócio, dentro da cadeia de valor, de fato, talvez eu não tenha um entendimento real do que é o negócio. Então, o meu olhar sempre foi de trazer a tecnologia como sendo esse meio e nunca o fim. Sou apaixonada por tecnologia, adoro e entendo que é transformador quando a gente olha o que ela pode fazer hoje pela área da saúde, pela comunicação mesmo, né? Na época da pandemia, se a gente já não tivesse toda essa infraestrutura instalada, o isolamento teria sido muito mais sofrido, né? Pensa lá na época da guerra que era por carta, você não sabia nem o que estava acontecendo, como estava acontecendo, e ali, apesar de estar cada um dentro da sua casa, a gente estava todo mundo muito conectado. Então, a tecnologia com alma é isso, é que ela não é fim, ela é meio de resolver problemas reais de pessoas reais. Quando a gente entende isso, a gente entende que as pessoas estão ali no centro disso, os processos permeiam a organização e o propósito é o que me dá o sentido de fazer as coisas. Você que participou de tantos projetos e com as bigs da consultoria, você viveu muito a gestão da mudança. Qual foi dessas mudanças que você sentiu que a gestão da mudança fez realmente, teve um papel importante para que as pessoas não sentissem essa mudança tecnológica que afetava a ele diretamente, essas pessoas diretamente? Então, teve um caso curioso, ali na introdução, né, do 3G, a Vivo, na época, decidiu ir para o WCDMA. No 2G já ela decidiu ir para o CDMA e não para o GSM. E todo mundo foi para o GSM. Só para que GSM e qual é a diferença assim, conceitual de um e de outro? Assim, então, são tecnologias diferentes para prover conectividade. Perfeito. Né? O GSM era o tal do chip no celular e o CDMA você tinha que meio que colocar o número dentro do aparelho. Né? E naquele momento, assim, o CDMA como tecnologia era a melhor escolha. E foi isso que a Vivo fez. E a Vivo foi para o CDMA, enquanto as outras operadoras, Oi, Claro, TIM, foram para o GSM. Que é o chip. Que é o chip. Num dado momento, e esse momento não demorou tanto tempo assim, a gente entendeu que escala de telefone,
que outros insumos ali voltados para a telefonia em si não teriam tanta escala no CDMA quanto foi no GSM. Apesar do CDMA como tecnologia ser a melhor. Tanto é que depois, quando foi para o 3G, era o WCDMA, que já era uma evolução daquilo dali. E a gente, na época, tomou a decisão, a gente como empresa, e eu falo a gente porque eu estava lá junto, né? A gente, na época, tomou a decisão de trocar a rede. E para a maioria dos engenheiros que conheciam profundamente aquela rede, era quase uma traição. Fala, não, mas tecnologicamente falando é a melhor do que o GSM. Mas o mundo não entendia isso e a gente entendia que a gente precisava reposicionar. E na época o desafio era trocar a rede do Brasil inteiro em 6 meses. Caramba. E falamos em fazer, mas muitas pessoas e até outras áreas que não só ali dentro da engenharia, de certa forma duvidaram que isso aconteceria. Né? Porque era um trabalho muito intenso. Era você trocar toda uma rede. O próprio chip da cabeça do engenheiro. E o próprio chip da cabeça do engenheiro, porque aí mudaria sistema, você muda a maneira de controlar a rede. Então era um movimento gigantesco. E a gente fez. Em 6 meses, naquela época, acho que a cobertura era dos 5.570 municípios que a gente tem hoje no Brasil, era algo em torno de quase 3 mil municípios e a gente fez. Fez a mudança. Né? Muitas vezes vinha o questionamento, não, mas tecnologicamente, e aí a gente falava, olha, neste momento o que o mercado demanda, o que é melhor, como controle, inclusive, de fraude, de outras coisas, era a melhor solução. Segura, né? Mas a gente sabia que logo ali o CDMA voltaria como 3G e voltou. Então, se a gente não tivesse colocado naquele momento para todo mundo entender qual era a dor do cliente, o que o mercado também estava nos demandando, para fazer esse movimento intenso e intensivo. E esse cliente lá na ponta sentiu essa mudança? Teve alguma deficiência assim que... Porque tem um processo de requalificação de todo mundo, né? Tem um processo de requalificação de todo mundo, até mesmo assim, de troca de aparelho, né, telefônico, porque um não fala com o outro. Um não fala com o outro. Mas no final a gente entendeu que era a melhor decisão e realmente foi. E a gente conseguiu fazer com que o time inteiro ficasse engajado, entendendo este propósito. Então, às vezes, a gente percebe talvez algumas âncoras, porque, não, me disseram que isso era melhor. Talvez até seja, e aí eu dou o exemplo do Gugel, né? O carrinho feio, tadinho, mas era um precursor ali de um carro elétrico. Naquele momento, ele não tinha uma infraestrutura nem de abastecimento e nem de bateria para poder fazer o carro elétrico funcionar, mas ele já enxergou isso. E foi o que a gente fez. Né? Então, o decidir é importante, mas o saber mudar de direção é extremamente importante. E não comunicar isso da maneira adequada te faz gerar uma série de atrasos. E isso é a gestão de mudança. É você saber comunicar da maneira certa o porquê que eu estou fazendo, para que eu estou fazendo, o que eu vou fazer e depois a gente fala o como. Excelente. Aí eu vou lhe perguntar uma outra questão em relação à tecnologia. O abandono de uma fase, o período de adaptação, como é tratado essa questão numa equipe de tecnologia? Se tem um apoio para essas pessoas entenderem dessa mudança, dentro dessas 3 perguntas que você pergunta, mas que você estabeleceu aqui, mas sempre vai ter uma resistência. Uhum. Sempre vai acontecer. Tinha algum momento que você sentia que precisava uma ação específica em algum segmento
em relação ao comportamento? Sempre tem, né? As pessoas, elas têm os seus valores, têm as suas crenças, têm as suas âncoras, né? Têm os seus medos, e isso a gente não pode ignorar. Então, o que eu sempre fiz com as minhas equipes foi frequência de comunicação. Então, a gente tinha ritos estabelecidos de comunicação, dessa troca de informação, dessa transparência. A gente tem que sair de um olhar de que isso é óbvio. Eu falo que o óbvio tanto precisa ser dito que na caixa de leite tem escrito contém leite. Se você pegar uma caixinha de ovo, tem escrito contém ovo. Aí eu falo, ufa, ainda bem, né? Não tô levando gelatina para casa, vou levar ovo. Mas é isso, assim, a gente não pode achar que o que é óbvio para mim é óbvio para o resto do mundo. E eu tenho que ter a intenção de comunicar. E a intenção de comunicar, ela tem que ser transparente e adaptada. Então, quando eu percebo que alguém está gerando algum tipo de resistência, eu vou tentar entender esse prisma, esse olhar, o porquê da resistência, né? E às vezes, numa conversa a gente consegue esclarecer, às vezes não, às vezes é âncora mesmo. E aí a gente tem também compartilhar essa decisão do ir ou ficar, do mudar, do trabalhar essa mudança de forma individual em que cada um seja protagonista dessa jornada. Eu costumo muito falar que a gente hoje embola muito carreira e emprego. O emprego é da empresa e a carreira é sua. O momento que isso dá match é sensacional, é o melhor dos mundos. Isso. Agora, se eu me capacito, se eu tô ali me atualizando o tempo inteiro, aumentando meu repertório, minha caixinha de ferramenta, e no momento que eu decido sair, isso vai comigo, não tem um portal que vai sugar isso. Então, o que eu falo muito para as pessoas nessa atualização também é: não espere só que a empresa faça por você, faça você por você. Porque esse conhecimento é seu, essa autoridade é sua, essa caixinha de ferramenta é sua. Então, a gente tem que, primeiro, né, principalmente a liderança, tem que genuinamente gostar de pessoas. Quem não tem paciência para pessoas, quem não tem paciência para comportamentos diferentes. Hoje a gente tem um desafio de ter 5 gerações coabitando no mercado de trabalho, né? Muitas vezes a gente pede respeito, assim, a gente não, porque eu não faço isso, mas as pessoas pedem respeito respeitando o outro. Você fala, gente, mas qual é essa lógica? Né? A gente tem que ter um pouco de coerência, e esse cuidado na comunicação, esse zelo na comunicação, para mim, é o game changer da história toda. Olha, a gente falou do impacto da tecnologia da inovação e da inovação nas pessoas. E nesse processo de mudança de tecnologia e de estabelecer uma inovação dentro de um processo, você se deparou com algum conflito com a cultura organizacional, já que você trabalhou tanto em consultoria nisso? Tem, assim, a cultura, ela é criada por um modelo operacional, né? Quando você tem gestores que são mais adeptos à mudança, são mais abertos à mudança, você cria uma cultura de que o erro é parte integrante dessa mudança e da inovação. Você cria uma cultura de aprendizagem contínua, que um erro repetido mais de uma vez, ele não é aceitável. Mas um erro que aconteceu com todo o contexto validado, entendido, bem preparado, bem planejado, ele tem que servir de aprendizagem. Então, a gente não pode perder esse olhar do trazer aprendizagem dentro dos processos. Agora, quando você tem uma cultura de que você não pode errar, você tem que inovar, você retrai muito as pessoas. E isso te impede efetivamente de crescer. Então, depende muito. E às vezes você tem uma cultura macro dentro da empresa, mas a gente ainda vê muita cultura dentro dos vários silos, né? Então, se você tem um gestor que é mais adepto à negociação, parceria e tudo, normalmente a equipe tende a ter isso também. Acompanha. Né? Se você tem um gestor que é mais agressivo,
a equipe tende a ter esse mesmo comportamento. Então, a cultura ela é criada por pessoas, assim como processos, que é outra coisa que eu defendo muito. As pessoas tendem a colocar o processo como sendo uma entidade, né? Eu falo, não, o processo é uma sequência de atividades definidas por pessoas para um resultado de negócio. Se tem alguma coisa que está errado, essas pessoas ou outras pessoas que identificarem ali têm que vir e participar e fazer essa mudança. Olha, você falou aqui no convívio de 5 gerações. E eu sempre trago aqui na mesa a questão da Gen Z, da geração Z, que fala milhões. Eu sempre minimizo, que não é assim. Eu acho que cada um. Você, nesse processo de tecnologia, eles nasceram já no mundo tecnológico. E na relação com o trabalho, nessas consultorias e nessas observações dos ambientes, como é que você vê a geração Z no mundo do trabalho? A gente tem que saber conversar com cada uma dessas gerações, né? Assim, você tem que saber o que vai gerar... para os meus ouvidos. A gente precisa saber o que vai gerar um engajamento, e engajamento é uma coisa muito individual, assim. Propósito é muito individual. Ambição é uma coisa muito individual. Esses dias, até em mentoria, né, eu estava fazendo uma mentoria com uma moça, ela está com 30 e poucos anos, e com uma certa dificuldade de entender plano de carreira, e ao mesmo tempo ela também com uma dificuldade de definir esse plano de carreira dela. E ela falou, não, porque eu gosto de ser desafiada, eu gosto de experimentar várias coisas, então eu estou sempre sendo colocada em demandas específicas, mas recentemente teve uma possibilidade de uma promoção, eu participei do processo seletivo e eu não fui escolhida. O que eu falei para ela? Falei, o estar em várias posições é bacana, te ajuda a entender muitas vezes a dinâmica de funcionamento das várias áreas, mas não te dá autoridade em nada. A gente cria excelência através de consistência. Eu lembro muito do Oscar Schmidt, jogador de basquete, que ele falava que ele detestava ser chamado de mão santa. Ele falava assim, não existe mão santa. Enquanto sai todo mundo da quadra, eu fico lá, minha meta diária são 1000 arremessos e 1000 cestas contínuas. Se na 999 deu ruim, eu vou começar e só saio da quadra naquele momento. Quando a gente pega hoje essas gerações mais novas que querem ficar tentando e experimentando de tudo, tá tudo bem. Mas isso vai ter algum nível de consequência, porque você dificilmente, em 2, 3 anos numa posição, você se torna excelente naquele assunto, naquele tema específico. E foi o que eu falei para ela. Falei, quando você fica transitando em várias áreas, você tem um papel de bombeiro. Bombeiro cabe em vários lugares, mas o bombeiro, ele vai lá, ele apaga o incêndio, ele faz o rescaldo, mas quem depois vai embelezar aquele ambiente é outra pessoa, não é ele. Então, e aí você não tem essa autoridade para dizer, não, eu sou um excelente bombeiro de finanças. Eu sou um bombeiro meio que quase para todo mundo. Então, você precisa criar esse repertório para aí sim dizer, olha, a partir de agora eu posso ir ascendendo. E cuidado, porque para muitos gestores, o bombeiro é a salvação, né? Mas para a carreira da pessoa, não é. E aí, a hora que eu falei isso, ela deu uma engolida meio seca, assim, começou a escorrer uma lágrima. Eu falei, mas você ainda está muito nova, você pode reposicionar isso. Ter essa consciência é que vai ajudar a buscar isso. E a atualização em tecnologia, ela é quase que atômica, ela já deixou de ser dinâmica. Atômica. Então, a gente precisa o tempo inteiro buscar. Essa semana eu vi um vídeo, a universidade não fazer nada com a IA. Como você vai aprender a viver no mundo da IA? E aí, o que é que você traz para a gente do que a IA está impactando nas empresas e nas pessoas? Ainda
Eu diria bem menos do que poderia estar, né? Apesar de ser uma tecnologia que já existe há muito tempo, eu fiz iniciação científica em redes neurais e inteligência artificial em 1996. Caramba! Né? E eu me lembro dos meus colegas de faculdade falando, você é louca, o que você vai fazer? Isso nunca vai virar realidade. É a mesma coisa do Gurgel. Naquele momento, você já tinha toda a teoria, você não tinha uma infraestrutura de poder de processamento para fazer o que hoje é possível de ser feito. A adoção disso nas empresas, por enquanto, assim, tem muita gente já fazendo coisas legais, mas a grande maioria não. Seja por falta de profissional, seja por falta de definição que dor ou que problema eu quero tratar com a IA. Então tem vários estudos que mostram, né, que hoje as iniciativas de IA, 95% são descartadas porque não chegaram no resultado que se esperava. Enquanto ainda, né, tá eu não vou dizer que é uma moda, porque não é uma moda, é algo presente que vai ficar. E veio para ficar. Diferente, talvez, do metaverso, que começou e aí depois se viu que não era bem aquilo, mas IA veio para ficar. Né? Eu gosto muito de trazer, e aí vamos fazer um jabazinho aí para a Microsoft, mas eu falo que, para mim, de todas as empresas, quem melhor soube nomear a sua IA foi a Microsoft, que é o Copilot. É um copiloto. Você nunca na aviação, e aí voltando no início da minha paixão pela aviação, na aviação você pode voar com 2 pilotos, mas nunca com 2 copilotos. Se tiverem 2 copilotos no voo, tem um piloto também. Você nunca vai ter uma situação em que você não tenha um piloto. Então, define bem no nome, né? Exato. Então, assim, nós somos o piloto da IA. Então, você ser o piloto da IA é fundamental. Teve uma consultoria aí, que a gente até brincou esses dias, que já tem duas situações que teve que devolver dinheiro por ter feito relatórios 100% com IA, sem ter validado isso, e num dado momento a IA alucina. Né? E aí, assim, teve que devolver ao cliente o dinheiro pela consultoria feita e tudo. A gente até brincou, falou, mais uma pede música no Fantástico, né? Assim, porque 2 vezes. Então, a IA é um potencial enorme. Eu me lembro, eu fiz um curso de LGPD para a parte jurídica há 3, 4 anos atrás, e uma das discussões era, mas a gente tem que tomar muito cuidado com essa parte da adoção da tecnologia, falando em IA mesmo, e na época estava citando um projeto que estava acontecendo nos Estados Unidos, dizendo que o diagnóstico dessa IA estava com uma acuracidade de 95%. Aí eu falei, gente, olha só, vamos pensar o seguinte, e aí olhando a nossa realidade no Brasil, a gente tem muita gente que sequer tem acesso à saúde. Se eu mantenho quem tem acesso à saúde no modelo atual, e se eu pego todo mundo que não tem, trago ele para esse modelo de IA com 95% de assertividade, olha o tamanho da inclusão que eu estou fazendo. Olha o tamanho da possibilidade, da perspectiva de uma nova realidade que eu estou trazendo para essas pessoas. Então, ao invés da gente rechaçar, negar que ela exista, eu tenho que entender a melhor maneira de aplicá-la. E aí a gestão de mudança entra fortissimamente. Olha, agora eu vou para uma pergunta que nós estamos começando o ano de 2026. Na sua visão, nessa visão da tecnologia, nessa visão de consultoria, conhecendo vários ambientes, qual a habilidade que vai ser mais exigida para uma carreira nesse ano ou nesses 3 próximos anos? Eu diria que é pensamento crítico. É você entender de fato o que aquilo dali está te trazendo. Né? A gente tem uma tendência a reagir muito rápido. Às vezes você lê uma manchete, a hora que você lê o conteúdo, ele é completamente diferente. Então, esse pensamento crítico do por que isso está assim, de onde isso saiu, como é que isso... por acaso, a gente estava falando esses dias de que haveria muito menos opiniões se as pessoas usassem mais dados e fatos
para aquilo ali acontecer. Não é que a opinião ela não seja importante, mas a depender de como ela é colocada, ela só gera distração e muito menos efetividade naquilo que a gente precisa tratar. Então, esse pensamento crítico, ele é fundamental. Você saber interpretar esses dados é outra coisa fundamental. Então, assim, eu posso perguntar de novo, eu sou o piloto, a IA é meu copiloto. Eu posso perguntar algo para a IA, mas eu preciso saber analisar aquele dado. Perfeito. Saber se aquilo dali faz sentido, se tem algum nível de coerência. Então, esse pensamento crítico, essa análise crítica. E a outra coisa é solução de problemas. A gente tem que entender por que eu estou fazendo alguma coisa. Eu tenho que ter um propósito. E normalmente isso é solução de problemas. É agregar valor. Que valor eu estou agregando com o que eu estiver fazendo. E humanização disso tudo. Porque no final do dia é sempre de pessoas para pessoas. A gente não pode esquecer isso. A gente tem que sair desse modo automático e entender, peraí, porque tem muita coisa legal para fazer, tem muito impacto bacana por vir, mas a gente realmente precisa trazer esses olhares de sempre estamos falando de pessoas para pessoas. Eu falo que se todo mundo fizesse uma perguntinha básica e boba, que é se fosse comigo, a gente eliminava 95% das bobagens, mas é isso, é ter um pensamento crítico. Aquilo dali que estão me falando faz sentido, tem embasamento, por que isso está acontecendo desse jeito? E aí, atualização contínua, a gente tem que ter curiosidade para entender as coisas. Perfeito. Aqui eu adotei já o Mi, tá? Olha, eu em determinado momento estava em dúvida do meu caminho de carreira. E eu criei aqui um momento da cera. Que eu, andando pela rua, manda a vinheta aí. Voltando aí, olha, você viu a vinheta agora. Então, vamos para a primeira letra da cera. C de criar. O que é que você quer para a sua carreira, para a sua vida? Você diz criar em qualquer dos sentidos, do sentido da sua vida. Eu penso muito em criar possibilidades, ambientes em que as pessoas possam ser elas mesmas e possam trocar conhecimento, informação e que elas se apropriem disso, assim. É criar esse olhar e essa mentalidade do protagonismo. Eu não preciso esperar, e não é nem que eu não preciso, eu não devo esperar que o outro faça por mim. Eu posso ser o que eu quiser, eu posso estar onde eu quiser, e isso é uma decisão minha muito individual. Então, criar esses ambientes, criar essas pessoas mais fortalecidas para lidarem com o dia a dia, com as coisas todas, com as adversidades, com as coisas divertidas, eu entendo que esse é um dos grandes propósitos que eu tenho. Perfeito. Vamos agora para o a modo baiano, e aqui de São Paulo é o E de eliminar. No caso do eliminar, na minha visão, o que a gente precisa é eliminar tudo aquilo que nos distrai, no sentido de eu estou desperdiçando tempo, né? E tempo é uma coisa que é irrecuperável. Então, o segundo que passou para mim, passou para você, passou para todo mundo. Eliminar algumas âncoras. Então, muitas vezes as pessoas continuam sofrendo com coisas que aconteceram no passado. E o que eu tenho tentado trazer, e a mentoria me ajuda muito nesse impacto, né, de ressignificar, foi assim, não precisa continuar sendo assim.
Eu tenho alguma coisa, e aí o ressignificar também, né, dentro dos diagnósticos, dado que minha filha tem um diagnóstico de uma síndrome genética rara, eu poderia me ancorar no diagnóstico, mas eu posso olhar um pouco para frente. Então, assim, para mim é eliminar âncoras. A gente precisa se libertar disso para construir o futuro que a gente quer. Se vitimizar nunca, né? Não. Assim, não é simples, Genésio. Quando a gente fala, mas aconteceu comigo, ok. Muitas vezes eu vou te ouvir, eu vou te acolher, vou dizer sinto muito, não queria que você tivesse passado por isso. Mas o que a gente pode fazer da agora para frente? Perfeito. Vamos agora para o R de reduzir. O que você quer reduzir? Então, eu realmente gostaria de reduzir no mundo, no planeta, guerras, reduzir conflitos, confrontos, e para mim a comunicação é chave para isso, assim. E a gente vê isso nos ambientes de trabalho, né? As pessoas ali muito individualistas, muito pouco do coletivo. Eu entendo que a gente tem que reduzir e transformar esses ambientes em ambientes mais saudáveis. Agora vamos para o inverso. O que é que a gente deve aumentar? A humanidade, o amor. É isso, assim, eu acho que a gente não vai transformar nada, nem empresas, nem pessoas, nem nada, na briga. A gente precisa ter um olhar amoroso para as coisas que acontecem, exato. Muitas vezes eu não vou entender o porquê que você tomou essa decisão, mas se a gente tiver a oportunidade de conversar e eu entender o seu olhar, e eu tenho visto isso muito, tá? Em mentoria eu pego isso demais. As pessoas vão em algumas falas inconscientes. A gente precisa trazer consciência, aumentar, eu acho que a consciência do dia a dia, a consciência do meu papel, a consciência da minha responsabilidade, a consciência do impacto que eu gero, e isso vai trazer pra gente mais despertares de novos cenários. Muitas vezes as pessoas estão fazendo as coisas no modo automático. Esses dias eu peguei uma mentoria, o rapaz começou a me explicar, ficou lá 10 minutos contando sobre ele, falou, mas o que me atrapalha é a timidez. Eu falei, oi? Como assim timidez? E aí depois ele foi me falar um pouco do contexto dele de trabalho, e eu falei para ele, assim, vamos ressignificar essa timidez por insegurança. Então não era timidez, era insegurança. E a única maneira dele saber de fato que não é timidez, é insegurança, é esse despertar de consciência. Então vamos aumentar essa consciência e poder falar disso, né? Eu acho que você poder conversar disso abertamente com as pessoas com as quais você convive, isso amplifica demais o nosso repertório, né? Isso amplifica muito o nosso conhecimento de nós mesmos e dos outros. Perfeito. Olhe, esse lugar aqui é de gente que chegou lá e que continua na sua trajetória, não para. Aqui é o papo de êxito. Eu queria que você deixasse sua mensagem para quem quer essa carreira de êxito e como ter um atalho ou então pegar o caminho certo. Fique à vontade. Tá bem. E livre para mandar a sua mensagem. Eu entendo que a atitude é primordial em absolutamente tudo. Assim, esse entendimento de que nós somos os pilotos, nós somos os protagonistas, é que vai fazer total diferença. Em alguns momentos, nem tudo vai sair exatamente como a gente queria, como a gente planejou. E a gente tem que saber que esses momentos vão acontecer e que a gente pode replanejar. É importante saber onde ir, mas é igualmente importante entender que talvez naquele momento de vida ou naquela situação eu preciso me reprogramar. Então, assim, entenda muito bem o cenário, o contexto, use muito a sua própria intuição dentro das coisas, saiba ouvir e procure ter bons mentores, bons exemplos, pessoas que não te falem só, tá
tá ótimo, né? A gente precisa ter do nosso lado pessoas que saibam nos alertar de coisas que às vezes a gente faz de forma inconsciente. E isso não é um ataque à pessoa. Isso muitas vezes é a oportunidade que a gente tem de corrigir rota, corrigir rumo, corrigir coisas mesmo que a gente faz. Então, tente se cercar de pessoas que tenham os mesmos valores que você, mas que não te deixam ali, né? Ah, não, você é lindo, tá tudo bem, você é maravilhoso, nossa, você é genial, né? A gente é um aprendiz eterno e a gente tem que se colocar nessa posição. Perfeito. Mi, muito obrigado. Foi espetacular nosso papo. E olha, gente, fique aí, sabe por quê? Vai entrar agora as lições aprendidas aqui, olha, com a Michele, porque ela deixou várias mensagens. Eu escolhi 4, rapidinho aqui, ó, eu fiz aqui, passei pro pessoal da produção, eles já botaram aqui na sequência da minha fala. Papo de êxito, carreira no topo. Até o próximo vídeo. Muito obrigado, Michele. Muito obrigada e espero que vocês gostem. Bati de propósito na mesa, porque o pessoal da produção se irrita quando eu bato, mas aí foi. Saiu esse sozinho, foi por isso. Tchau, até o próximo vídeo.